Bom dia, então um pouquinho mais de filosofia hoje, bem bacana, tá? Então, essa reflexão de que as pessoas podem fazer, né? Por que que um criminoso, por que que uma pessoa extremamente má, por que que um ditador pode ter vida longa e uma pessoa que trabalha sobre si mesma, né? Sobre suas próprias sombras, né? Isso faz parte do jogo. De repente, não vive tão feliz, né? Tá sempre meio doente, né? Então existe essa questão da psiconeuroimunologia, né? Então, essa tomada de consciência que a gente pode ter, e temos quando a gente se trabalha, né? Faz com que o organismo ele entre num estresse, né? Então ele estimula ali o sistema nervoso simpático, aí tem essa relação, né, com o cortisol, o excesso de cortisol, né? Porque sem ele a gente não vive, né? Sem cortisol, diga-se de passagem, a gente nem sequer levanta da cama, né? Adrenalina em excesso e assim vai. E aí isso agride bastante todo o organismo, né? Principalmente, evidentemente, que coração e sistema nervoso central. Então essa relação, aliás, podemos fazer um link com a Bíblia. Vou citar uma passagem breve, né? Aquela questão de Abigail e o esposo dela, Nabal. Então, Abigail, quando contou um determinado fato, onde nesse fato ela expressou bom senso para seu esposo, Nabal, que era um homem extremamente tosco mentalmente, né? Ele teve um choque muito grande nesse momento. E aí resultou na morte dele 10 dias depois. E aí a gente pode linkar com a vida desses santos, né? O que é um santo? É um homem, um ser, um homem, uma mulher que tem uma treva intensa, como todos nós temos, né? Mas por um chamado, enfim, por questões, resolve trabalhar sobre si mesmo. E isso representa, sim, tomadas de consciência. E isso representa, sim, dores emocionais, reflexões profundas, né? Arrependimentos e assim vai. Então é muito comum a gente ouvir falar, né, de que a vida desses santos, né, nessa questão física, não eram pessoas de uma forma geral saudáveis, né? Então eu deixo essa reflexão, né, para a gente não associar necessariamente, eu estou me trabalhando mais psicologicamente, espiritualmente, então significa que a vida sim vai me presentear com muita saúde e assim por diante. Isso não é regra. Não é regra porque nós temos corpos diferentes. Então uma tomada de consciência pode significar muita luz para a consciência e para a alma, mas de repente o processo que envolve isso talvez não signifique uma química muito saudável para o corpo físico, né? Então você veja, por exemplo, né? Vamos ser mais drásticos, né? Então um indivíduo ele fez determinadas coisas e de repente ele cai em si, e essa dor emocional por essa tomada de consciência é tão grande que ele não suporta, e aí comete um suicídio ou mesmo tem um infarto. Isso é muito comum, diga-se de passagem, acontecer. E aí nós poderíamos pensar também, mas por que bandido vive tempo? Né? Às vezes, né, ele é um TPA, ou seja, um transtorno de personalidade antissocial. Lembrando que antissocial não significa que ele não tenha relação com as pessoas, né? A questão é o tipo de relação que ele tem com as pessoas, né? Pode ter vida longa e saudável, né? E a gente é cheio de exemplos disso, inclusive no nosso país. Entendeu? Então eles não têm essa tomada de consciência, então eles não se sujeitam a essa dor emocional, né, que muitas vezes, muito frequentemente vem com as reflexões. Aliás, linkando com a medicina chinesa, né, esse transtorno de personalidade antissocial, pela medicina chinesa, tem relação com fogo no coração, e pela medicina chinesa coloca que não existe cura. Por isso que se diz também que ditador, nesse sentido, né, é só matando, porque não tem possibilidade dele cair em si, né? Até porque qualquer risco dele cair em si significaria a morte do corpo físico. E ditador, e essas pessoas, de uma forma geral, temem muito a morte, né? Claro,
não é ao caso. Beleza, pessoal? Já me estendi, 5 minutos aí de vídeo. Estamos trazendo algumas reflexões, né, para trazer mais qualidade de vida interna em primeiro lugar, e isso não significando necessariamente longevidade. Gratidão e até mais.